todos com a gloriosa paz de Jesus Cristo nesta noite. Glória a Deus. Para nós é um dia muito grande de podermos estar compartilhando com os irmãos da Igreja Batista, um novo dia, a pessoa do nosso pastor Cristiano, para eu quero estar deixando um abraço, e a paz do Senhor para o pastor Cristiano, para toda a Igreja do Senhor reunida nessa noite, para juntos podermos estar glorificando e exaltando o nome do Senhor, o Deus que tudo pode. Glória a Jesus. Então, queridos, sem perder tempo, quero convidá-los a estar abrindo as nossas Bíblias e podem estar lendo o texto conosco que nos foi dado, glória a Deus, nesta conferência dos constantes e firmes. Glória a Deus. O texto está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, o versículo 58. Ele diz assim a palavra do Senhor: portanto, meus amados irmãos, sejam constantes e firmes, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Glória a Deus. Eu quero fazer uma rápida oração, pedindo a bênção do Senhor nessa noite sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amado Deus eterno, ó Pai Santo, nesta noite nós te agradecemos por estar compartilhando esse momento com os nossos irmãos, Pai, ó Deus, que, meu Deus, estando, Pai, conosco nesta noite. Que a tua presença, meu Pai, continue neste lugar, neste culto, com essa igreja, com todos os teus servos e servas, meu Deus. E assim, meu Pai, meu Deus, o teu poder se manifeste, trazendo e operando milagres sobre as nossas vidas. Tome em tuas mãos, meu Deus, a minha vida e a vida de cada um dos teus servos e servas que se encontram reunidos no seu nome. Abençoa o pastor da igreja, abençoa toda a liderança nesta noite. Assim eu te peço, Pai, crendo na certeza desta vitória, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, aleluia, o tema é constantes e firmes. Louvado seja Deus. Queridos, esse versículo, ele se divide em duas partes, né? A primeira parte, onde Paulo diz que, portanto, meus amados irmãos, sejam constantes e firmes, ponto. A segunda parte, ele fala de todo o trabalho que realizamos na obra do Senhor. Meus irmãos, sempre haverá alguma coisa tentando desviar a nossa fé do Evangelho de Jesus Cristo. No caso da igreja de Coríntios, havia-se uma discussão no momento sobre a ressurreição, aonde estava sendo pregado no meio daquela igreja, ou havia uma discussão que não haveria ressurreição dos mortos. Paulo, ele escreve essa carta para rebater essa ideia, né, dizendo que se não há ressurreição, então tudo nessa vida é inútil, nada terá razão nenhuma, né, do Senhor se não há ressurreição. Então, a discussão era que não havia ressurreição. Glória a Deus. Paulo vem rebatendo desde o primeiro versículo até, aleluia, ao versículo 55, né, falando da vitória de Jesus sobre a morte, glória a Deus, e sobre o pecado. Então, no versículo 56, Paulo declara a nossa vitória. 56 e 57, né, que é o contexto desse versículo, Paulo, ele declara a nossa vitória por meio de Cristo Jesus sobre a morte e sobre o pecado. Então, queridos, nós podemos dividir, ou nós podemos simplificar esse texto em três coisas, tá? Esse versículo 58. Nós podemos
na presença do Senhor por conta do pecado que cada vez mais ganha espaço na nossa vida, na nossa casa, no meio da própria igreja. O pecado tem ganhado espaço e é onde tem arruinado a vida de muitas pessoas, né? Quando nós não atentamos para a firmeza do Evangelho e a constância em obedecer a poderosa palavra de Deus. Então, o que Paulo está dizendo aqui nesse versículo, quando ele diz: sejam constantes e firmes, ele está dizendo: não desista, aleluia, resista. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 9, Pedro fala do cuidado que nós devemos ter com o nosso adversário. Quem é o nosso adversário? O diabo, porque no capítulo 5, versículo 8 e 9 da carta de Pedro, o apóstolo Pedro está dizendo que nós devemos ter cuidado com o nosso adversário. Quem é o nosso adversário? É o diabo, aquele que anda ao nosso derredor procurando a quem possa atingir, a quem possa tragar, encontrando falhas, encontrando fraqueza, encontrando sentimentos de derrotas, de fracasso, que é o que muitas vezes vem ao coração dos homens, aquele sentimento que não vai mais à frente, que vai desistir da caminhada, que vai fracassar. Então, no versículo 8 ele diz: estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Aí é onde ele fecha, essa palavra dizendo: louvado seja Deus, que nós devemos permanecer firmes, versículo 9, devemos permanecer firmes contra ele e sejam fortes na fé. Lembre-se de que seus irmãos em Cristo, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos, estão enfrentando as mesmas lutas, estão na mesma batalha, combatendo contra o mal, contra o pecado, perseverando na firmeza do Evangelho para se encontrar fiéis na volta de Jesus Cristo. Então você pode estar hoje com um sentimento de desistência. Muitas pessoas, em algum momento da sua vida, por estar enfrentando lutas, problemas, dificuldades, sejam elas financeiras, espirituais ou até familiares, glória a Deus, as pessoas, em algum momento, elas pensam em desistir, em fracassar, em não ir mais à frente, glória a Deus, e elas acabam realmente dando lugar a essa situação e acabam fracassando, glória a Deus. Mas o que Paulo está dizendo à igreja de Corinto naquele momento é que eles deveriam ser constantes e firmes. Por quê? Porque Jesus já venceu. Você observa que no versículo anterior, glória a Deus, Paulo já declara a vitória de Cristo, no versículo 57, quando ele diz: mas graças a Deus que ele nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora diz: agora, já que nós já temos essa vitória por meio de Cristo, devemos, portanto, sermos constantes, aleluia, na presença do Senhor, na obediência à palavra, no temor, glória a Deus, em buscar a face de nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sejam constantes e firmes, aleluia. Portanto, meu querido, nós não podemos desistir. Lembra quando Paulo ele escreve aos Filipenses, glória a Deus, no capítulo 3, versículo 12, o que Paulo ele diz aos Filipenses o seguinte, aleluia, que esquecendo das coisas que para trás já ficaram,
os seus limites, porque ele estabeleceu um alvo, ele estabeleceu um lugar de chegada, e o seu alvo é a perfeição em Cristo Jesus. Então, quando nós temos o alvo, o lugar de chegada, glória a Deus, então nós vamos olhar para o alvo. Você não pode estar olhando para as lutas, dificuldades, sabe? Glória a Deus, as suas fraquezas, os seus problemas do dia a dia, aleluia, mas você deve olhar para o alvo. Se você estabelecer um alvo, louvado seja Deus, você vai lutar para poder chegar até o alvo estabelecido. Então, essa é a primeira coisa, aleluia, para simplificarmos esse texto, de Paulo escrevendo aos Coríntios, quando ele diz: portanto, meus amados irmãos, sejam constantes e firmes, não desista, querido, aleluia, porque você já é vitorioso, você já teve vitória, Jesus já venceu a morte e o pecado. Então, por mais que possa nesse momento alguma coisa estar incomodando a sua vida espiritual, por mais que você possa estar sendo acusado pelo diabo, por mais que o pecado possa estar incomodando você, a sua vida espiritual, você já deve, querido, crer que você já é vitorioso juntamente com Cristo. Jesus, na morte dele, ele vence a morte e o pecado por conta da sua ressurreição. Aleluia. Quando Cristo ressuscita, ele vence a morte lá no sepulcro. Aleluia. E ele venceu o pecado da cruz e venceu a morte no sepulcro. Então nós já somos vitoriosos. Prossiga. Aleluia. Não existe agora. A vida de Jesus, querido, já está muito próxima. Você não pode desistir agora. Em segundo lugar, não pare. O que Paulo está dizendo para nós nesse texto é que nós não devemos parar. Sejam constantes e firmes. Não pare. Corra com perseverança. Amados, existe um texto muito lindo que está na carta aos Hebreus, no capítulo 12. Glória a Jesus. O capítulo 12 da carta aos Hebreus. O escritor, a partir do versículo 1, glória a Deus, ele está falando para nós abrirmos mão do pecado, dos pesos, do peso do pecado, das coisas que nos tornam vagarosos na caminhada com Cristo. E o que o escritor diz? Que nós devemos correr. Ele diz: corra, aleluia, louvado seja Deus. Então, você não pode parar. Tem muita gente que já está quase parando, tem muita gente que está quase desistindo, tem muita gente que já está quase estacionando, porque já se encontra sem força, porque está caminhando com uma carga sobre si, sobre o seu corpo, está caminhando com um fardo, aleluia, sobre a sua vida. E eu quero ler esse texto com você no capítulo 12 da carta aos Hebreus, aleluia, o versículo 1 ao 3. Olha que coisa linda que o escritor diz, aleluia, o escritor da carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1 ao 3, ele diz assim: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremos-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Não é isso, né? Aleluia. Onde Paulo está, onde o escritor, melhor dizendo, o escritor aos Hebreus, ele está dizendo que nós devemos nos livrar de todo o peso e do pecado que nos torna vagarosos, aleluia, e nos atrapalha. Ele diz: se livre disso e corra. Tem muita gente que não está conseguindo mais andar, não está conseguindo caminhar com Cristo, não está conseguindo caminhar para a igreja, não está conseguindo participar, aleluia, dos trabalhos, das orações, daquilo que é importante para a sua vida espiritual, daquilo que edifica a sua vida espiritual. Muita gente não está conseguindo mais viver isso. Por quê? Porque ele está caminhando com
o versículo 2, ele declara dizendo, mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Glória a Deus. O problema é que muitas vezes nós não corremos, não caminhamos olhando para Jesus. Muitas vezes nós andamos e corremos olhando para as lutas, para as dificuldades, para os problemas, para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Mas a palavra nos diz que nós devemos correr, aleluia, a corrida que foi posta diante de nós, mantendo o nosso olhar em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, meu querido, você pode estar quase parando, você pode estar quase desistindo, você pode ter pensado em parar com a sua vida espiritual. Você pode ter dito, eu não aguento mais, eu não consigo mais. Mas o que você precisa fazer? Livrar-se das coisas que ele é tomado. Aleluia. Das coisas que está te tornando vagaroso. Livre-se do peso que nos torna vagarosos, né? Do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Você não pode parar, querido. Aleluia. Você tem um lugar de chegada. Você não pode parar agora. Você não pode desistir agora. Você não pode, aleluia, parar a caminhada espiritual. Você tem que continuar. Agora, o que você precisa fazer? Livrar-se do peso, livrar-se do pecado e olhar para Cristo. Enquanto você fica olhando para as lutas, sempre falando, aleluia, é engraçado, irmãos, um crente, né, ele se acostumado a viver na luta, e quando por muitas vezes você se encontra com um irmão, e você pergunta como ele está, como ele está andando, como ele está vivendo, a primeira coisa que ele vai falar, não é nas vitórias, a primeira coisa que ele vai falar é nas lutas. Esses dias agora eu encontrei com um certo irmão, e eu perguntei para ele, irmão, como está muito tempo já na vida? Como está? Ele disse, meu irmão, pastor, a luta é grande. É a primeira coisa. As pessoas se acostumaram tanto em falar, em viver, em luta, em dificuldade. Isso nos mostra como a pessoa está olhando sempre para um problema, olhando sempre para a luta, olhando sempre para a dificuldade, para as coisas que estão diante dele, mas, aleluia, e se tornando vagarosos, se tornando uma pessoa que não engata, que não anda, né? não vai à frente, é aquela pessoa que vai caminhando lentamente, né? Quase parando, quase já desistindo da sua caminhada cristã. Mas a Bíblia diz aqui que nós devemos correr. Aleluia. Por quê? Porque essa carreira, glória a Deus. Por que essa carreira? Porque, querido, Jesus está voltando. O tempo está passando. Existe um propósito estabelecido por Deus para cada um de nós. Aleluia. E se nós correr olhando para Cristo, se nós correr olhando para o Senhor Jesus, aleluia, com o nosso olhar firme, como diz a palavra, mantenhamos o olhar firme em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Se você correr olhando para Jesus, com certeza você não vai tropeçar, você não vai cair, e você vai chegar, aleluia, no destino, no lugar de chegada estabelecido pelo próprio Deus, aleluia, para cada um de nós. Então, você não pode parar, você tem que deixar a carga, o peso, o pecado, aleluia, e correr com perseverança, aleluia. A inconstância é um mal que atinge muita gente. Eu mesmo, no início da minha fé, já antes de aceitar Cristo, eu tinha esse mesmo problema, eu era inconstante, eu não terminava de começar. E depois que eu aceitei Jesus, eu comecei a orar, porque eu queria me livrar desse problema. A inconstância é o problema. Quando a pessoa não consegue terminar como começou, quando ela não consegue, aleluia, perseverar em
vida dela acaba sendo arruinada, porque ela não consegue, aleluia, crer nas coisas. Possivelmente essa pessoa entrará em depressão, aleluia. Mas a palavra do Senhor para a nossa vida é que nós sejamos constantes, aleluia. Não deixe que algo atrapalhe a sua caminhada com Cristo, não deixe que algo atrapalhe a sua caminhada de fé, a sua caminhada com o Senhor. Hoje haverá muitas coisas, né, que tentam atrapalhar a nossa caminhada de fé no Evangelho. Naquele momento, a igreja de Corinto estava com um problema, uma discussão sobre a ressurreição dos mortos, aleluia, e que a vida era apenas o proveito da vida cristã era apenas nessa vida. Morreu, se encerrou tudo. Aí como disse, né, que se na verdade o proveito da vida com Cristo fosse só nessa vida, seríamos os homens mais miseráveis do mundo, aleluia. Então a nossa vitória está realmente quando nós sairmos dessa vida para irmos para um lugar que já está preparado para todos que creem no nome do Senhor Jesus. A nossa vitória está, aleluia, no lugar de chegada que é a eternidade, aonde Deus preparou para todos aqueles que creem e perseveram fazendo a sua vontade. Então, mantenha o seu olhar firme em Jesus. Hebreus 12, versículo 13. Mantenha o seu olhar firme em Jesus e corra com perseverança. Não pare. Louvado seja o nome do Senhor. Não pare. Seja firme, seja constante. Não desista da caminhada. Não pare agora. Louvado seja o nome do Senhor. E em terceiro lugar, Paulo diz que nós, nesse texto, não devemos nos abalar. Ele diz: não se abale. Em alguma outra tradução da Bíblia, é justamente essa palavra que é usada. Não se abale, seja constante e não se abale. Firmeza quer dizer isso, não ser abalado. Louvado seja Deus. E por que a palavra do Senhor fala isso? Nesse capítulo 12 da carta aos Hebreus, no versículo 27, diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. O versículo 26, né? Melhor dizendo, diz assim: quando Deus falou naquela ocasião, a sua voz fez a terra tremer, mas agora Ele promete: mais uma vez farei tremer não só a terra, mas também os céus. E isso significa que toda a criação será abalada e removida, de modo que permaneçam apenas as coisas inabaláveis. O que é que Paulo está falando? Está falando quando Moisés, quando o povo pediu para falar com Deus, e ali no monte, Deus, ele fala, Moisés leva todo o povo, sacrifica o povo, e ficaram ali ao pé do monte. E quando Deus fala, quando Deus começa a falar, o povo se apavora. E a Bíblia diz que até Moisés teve medo da voz do Senhor. Ele se tremeu, quando ouviu a voz do Senhor, que estrondou aquele lugar. Então o povo ficou aterrorizado e pediu para parar. Disse: não, Moisés, só mesmo você fala com o Senhor e você transmite que Deus, Ele falou para nós. Aleluia. Então o povo não quis continuar ouvindo a voz de Deus, porque o lugar estremeceu, o lugar foi abalado. E mais uma vez, há uma promessa que significa que toda a criação será abalada e removida, de modo que permaneçam apenas as coisas inabaláveis. O versículo 28 ele diz: uma vez que recebemos um reino inabalável, sejamos gratos e agrademos a Deus, adorando
situações, dificuldades, problemas, tentam abalar a nossa fé, tentam mudar o nosso comportamento ou as nossas atitudes e até mesmo as nossas ações. Mas o que Paulo diz nesse versículo 58 dessa primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, é que nós não devemos nos abalar, sejam inabaláveis, sejam firmes, sejam inabaláveis, aleluia. Não se abalem com o que vocês possam ouvir ou ver nos seus dias, mas sejam inabaláveis, porque, querido, aleluia, só vai permanecer as coisas inabaláveis. Deus vai abalar não só o céu, mas também a terra, louvado seja Deus, e só ficará firme, de pé, as coisas inabaláveis. O reino de Deus é inabalável. Nós fazemos parte, aleluia, do reino que jamais pode ser abalado. Então, por que nós nos abalamos? Por que nós, aleluia, ficamos muitas vezes surpreendidos com certas situações, muitas vezes problemas mudam a nossa vida, nossos comportamentos, atitudes, situações, aleluia, tentam mudar a nossa condição, a nossa vida. Nós ficamos muitas vezes abatidos com certas coisas. Por que as pessoas elas se abatem, às vezes com coisas tão pequenas, tão insignificantes? As pessoas se abatem, já querem desistir da caminhada, já ficam em casa entristecidos, já não rompem, né, com essas barreiras, já não lutam mais, já querem desistir de tudo, né? Isso acontece muitas vezes na igreja. Quando acontece um problema, as pessoas elas querem entregar seus cargos, elas querem desistir de tudo, elas se abalam, aleluia, se esquecendo de que ela tem que ser constante e firme, porque nós fazemos parte de um reino que jamais poderá ser abalado. Nós concluímos essa noite, louvado seja Deus, aleluia. Em nossos dias, queridos, são muitos novos ensinos que tentam nos, aleluia, que tentam nos empurrar para o erro, para o pecado. São tantos os ensinamentos que as pessoas elas recebem nas redes sociais, e elas recebem em seu WhatsApp, enfim, Instagram, em redes sociais. São tantos ensinamentos que as pessoas elas acabam ficando confusas, elas acabam se deixando levar. Mas na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 14, o apóstolo Paulo diz que Deus levantou homens, né? Ele deu uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, a fim, aleluia, de que nós possamos ensinar a igreja do Senhor, para que essa igreja fique firme, e nós não venhamos, aleluia, a igreja do Senhor não venha andar como meninos levados por todo o vento de doutrina, né, enganado pelo erro dos homens. Por que nós estamos, como que nós estamos vivendo esses últimos dias? Nós estamos tendo que sempre estar desfazendo, como Paulo escreve essa carta aos Coríntios, para desfazer o erro, né, tanto dos judeus como dos gregos, aleluia, desses ensinamentos de que não haveria ressurreição, a vida com Cristo era apenas nessa vida, morreu, pronto, aleluia. Paulo vai ter que desfazer isso, e ele desfaz isso à luz, aleluia, da palavra, à luz, né, do Espírito Santo, à luz de Cristo, para que tudo isso seja desfeito da vida dos irmãos. Nós também, como ministros do Evangelho de Cristo, nós estamos sempre que estar desfazendo coisas que as pessoas recebem pela internet,
em nome de Deus, para poder entregar algo que Deus não mandou falar. E, aleluia, nós, como ministros do Evangelho, nós pregamos a palavra para que as pessoas elas amadureçam na fé e não hajam como crianças sendo levadas por esses enganos que se manifestam todos os dias e toda hora na internet, aonde as pessoas elas estão ligadas na internet, por isso elas conseguem receber e são realmente presa fácil para esses predadores, né, que se manifestam em nome de Deus para poder deturpar a palavra do Senhor. Mas, meus irmãos, o Paulo está dizendo que não se abalem com essas situações, mas permaneçam firmes e constantes. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, até o final. E contudo, aleluia, nós seremos recompensados, louvado seja Deus. Quando ele fez o versículo dizendo: trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a sua igreja, o seu povo. Que Deus abençoe a Igreja Batista Novo Dia, a liderança, o pastor, né, que a cada dia se tem usado. Que Deus abençoe os nossos amados irmãos pastores que estão ministrando esses dias nessa conferência. Que Deus continue falando aos corações e fortalecendo a fé de cada um para vivermos esses próximos anos, os próximos dias. E eu creio que cada vez mais ficará mais difícil, mas a nossa esperança é o Senhor. E se nós perseverarmos na palavra do Senhor, na obediência, no ensinamento, com certeza nós vamos chegar, aleluia, até o nosso destino, que é a eternidade. Quero orar agradecendo a oportunidade, agradecendo ao nosso pastor Cristiano por nos confiar a trazer essa mensagem para a igreja do Senhor. E creio que em algum momento, né, antes da volta de Jesus, nós estaremos juntos para vivermos esse momento pessoalmente, junto com Deus, irmãos. Oremos em nome do Senhor Jesus. Amado e bondoso Deus, nesta noite eu quero te agradecer ao Pai por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estar ministrando essa palavra aos nossos irmãos, à igreja do Senhor, para que, meu Deus, possamos perseverar firmes, constantemente, meu Deus, na tua presença, rompendo as barreiras, meu Deus, vencendo os desafios, ó Pai, ó meu Senhor, meu Deus, fazendo a tua vontade. Pai Santo e amado, abençoe o teu povo durante esses dias, Pai, que a palavra de cada ministro seja, meu Deus, aleluia, poderosa para poder transformar, mudar cada situação de vida, para que a cada dia a igreja do Senhor esteja firme e constante, aguardando a vida do Senhor, que prometeu e a sua promessa é fiel. Em nome de Jesus, ó Deus, eu já te agradeço. Obrigado, meu Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, fiquem todos com Deus, agora a nossa paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Tá? Muito obrigado por essa oportunidade. Um abraço para o Cristiano e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.